Olá, pessoal! Vamos começar a nossa aula! Maravilha! Muito top! Estou muito feliz! Muito feliz! Vamos para a nossa sexta live, tá bom? E o tema é diabetes mellitus. A gente vai ter que dividir essa live em duas, porque tem muito assunto para falar. Sejam muito bem-vindos. Quem ainda não me conhece, eu sou a enfermeira Roberta Santos. Vamos lá? Papel e caneta? Hoje temos uma participação muito especial. A podóloga Gisele vai dar uma aula top para nós aqui sobre pé diabético. Boa noite, gente. Vamos lá, então, pegar papel e caneta sem perder tempo? Bom, para quem não conhece, não sabe a minha história, eu sempre gosto de falar que a minha vida sempre foi muito difícil e como profissional eu lutei muito para chegar até onde eu estou e eu sou muito feliz por isso e realizada. Fiquei 9 anos sem atuar na área e por grande misericórdia de Deus e ajuda da minha família, eu fui atrás do meu certificado. E hoje eu trabalho para mim. Sou totalmente independente. E eu estou aqui para ajudar pessoas que não conseguem sair da onde estão. Tipo, eu preciso aprender, eu preciso ir para a área, eu preciso, mas não tem nenhuma motivação. E não sabe por onde começar. Eu tô aqui para dar aula, reciclagem, atualizar vocês, para vocês irem, voar nessa área de cuidado que é tão importante para tanta gente e para os pacientes idosos também, tá bom? Então vamos lá, gente, papel e caneta. Vamos falar sobre a diabetes, tá bom? O que é diabetes? A diabetes, gente, é um fator de doença, a gente pode dizer assim, que são várias doenças em um único nome. Tanto é que ela tem alguns tipos de diabetes. Mas o que é diabetes? Diabetes é quando a glicose está acima do valor normal no sangue, tá? E como isso acontece, gente? O pâncreas, ele produz a insulina, porque a glicose, ela não é capaz de entrar dentro da célula se não for com a ajuda da insulina. A insulina é um hormônio que ela pega essa glicose que está ali na corrente sanguínea, pega ela, coloca dentro da célula e dentro da célula vai gerar energia. Se a gente não tem glicose na nossa célula, a gente não consegue fazer nada. Tanto é que a hipoglicemia, que é quando ela está baixa no sangue, a gente faz o quê? Desmaia. Certo? Beleza? Faz sentido para vocês? Top! Maravilha, gente. Então é isso. A insulina, ela tem uma chavinha que ela cabe certinho na célula. Então ela vai, pega a glicose, abre a chave da célula, coloca a glicose lá dentro e lá dentro ela faz a metabolização e vira energia para o nosso corpo. Se isso não acontece, é porque tem dois motivos. Ou o pâncreas não está produzindo insulina, ou essa chavinha da célula está com defeito. E também tem a questão do pâncreas não estar conseguindo produzir totalmente essa insulina. Então, ou o organismo não produz, o pâncreas, né, não produz a insulina, ou essa insulina, ela entra dentro da célula, mas não entra totalmente, entra só um pouquinho, beleza? Quando ela não produz, quando a gente não produz insulina, geralmente ela é causada pelo tipo 1. E quando a chavinha não encaixa direto na célula, nós podemos considerar que ele é o tipo 2. Gente, estou falando muito rápido? A senhora mandou o link da live pra Gisele? Geice. Pra Gisele também. Ela entrou. Convidar alguém? Quem entrou foi a podóloga Renata. Manda pra Gisele. Beleza? Tá fazendo sentido para vocês? Chegou, Brasil! Uhul!
Bom, então, gente, quando alguém recebe a informação de que está com diabetes, geralmente causa um impacto. E a maioria fica ansioso, depressivo, porque acha que é o fim, tá? Não se conforma de estar com diabetes, isso causa um impacto emocional muito grande. E o diabetes é uma doença crônica muito comum, principalmente no Brasil. Cerca de 10% dos brasileiros têm diabetes. E isso significa mais ou menos de 15 a 18 milhões de pessoas com diabetes, ok? Bom, a função da glicose eu já falei para vocês. E como que nós podemos prevenir o diabetes? O diabetes a gente previne fazendo o contrário do fator de risco. Se o fator de risco é não dormir bem, não ter uma vida saudável, não fazer atividade física, não fumar, isso é prevenção, tá bom? Então, como que nós podemos prevenir o diabetes? Fazendo atividade física, comendo coisas saudáveis, que mais? Não fumar, não beber, dormir bem, ok? Então, dessa forma, a gente previne. E não previne só o diabetes. Previne também outras doenças mais graves, como câncer. Previne também hipertensão. Percebam que todas as lives que nós fizemos, nós falamos sobre todos esses fatores de risco. Não é? Nós falamos sobre todos, a gente sempre vai falar. Por quê? Essas funções estão ligadas diretamente à nossa vida, à qualidade de vida também, beleza? Diagnóstico. Como nós fazemos diagnóstico do diabetes? E aqui eu já respondo uma pergunta que a Gleide fez no grupo, gente. Quem não está no grupo está perdendo tempo. Por quê? A gente abre durante o dia da live para vocês colocarem histórias familiares ou com paciente, as dúvidas que vocês têm, vocês colocam lá. A gente, com todo amor e carinho, põe num roteiro tudo aquilo que vocês têm de dúvida e no final da live a gente responde todas. Mas como a pergunta da Gleide já estava para falar, então eu vou falar agora, beleza? Como que a gente sabe que tem diabetes? Geralmente, gente, entram pessoas dentro do pronto-socorro passando mal, sentindo dores. Quando vai fazer o teste da glicemia capilar, que é o destro do dedo, dá alterada. Então, vamos dizer que deu maior que 200. Aí, o profissional muitas vezes fala, nossa, deu mais do que 200. Vou falar para o médico, você é diabética? A pessoa assustada, não, eu não sou diabética. E aí, fica aquela dúvida, né? E agora? Será que eu sou? Será que eu não sou? E aí? Mas o que acontece? A glicemia, gente, ela pode ser alterada em casos de dor emocional, depressão, ela pode aumentar, beleza? E já de antemão, eu quero que vocês anotem isso. O que é glicemia? O que essa palavra significa? Glicemia, glic de glicose, emia de sangue. Anotem isso, tá, gente? É importante. Glic de glicose, emia de sangue. E o que quer dizer hiperglicemia? Quer dizer que tem alta taxa de glicose no sangue. Hiper de grande, a gente pensa em hipermercado. Quando fala hipermercado, mercado grande. Hiperglic, glicose, emia, sangue. Não se esqueçam disso. Tudo que tiver emia no final é sangue. Beleza? E hipoglicemia, baixa taxa de glicose no sangue, beleza? Então, quando alguém for pro pronto-socorro, que a glicemia estiver alta, nunca tive histórico de glicemia alta, saibam que todos esses fatores que eu relatei aqui pode aumentar a glicemia. Mas como a gente sabe que tem glicemia? Quando o médico pede exames de sangue, a glicemia em jejum e a hemoglobina, beleza?
Esses 2 exames, ele vai dizer se você tem glicemia ou não. A glicemia em jejum, geralmente, é o que o médico mais pede. E o que acontece? Se na glicemia em jejum constar que tem glicose acima de 125 miligramas no sangue, fica aquela dúvida. Por quê? O valor normal em jejum no nosso sangue tem que ser de 70 a 99 miligramas decilitro. Se na glicose em jejum apareceu 125 miligramas decilitro, no primeiro exame, ele vai querer repetir, com certeza. Vamos repetir? Porque parece que você está pré-diabética. E tem uma pergunta dessa no grupo também sobre pré-diabetes. Eu acho que foi a Rosângela que fez. Mas enfim, vamos lá. Aí ele vai pedir de novo. Quando ele pedir de novo, se der 125 de novo, ele fecha o diagnóstico. Ela tem diabetes. Mas também existe a hemoglobina. E o que é hemoglobina, Roberta? Me fala logo, eu quero saber. Hemoglobina é uma proteína que carrega oxigênio. E quando a hemoglobina está no sangue, ela automaticamente se liga à glicose. Por isso que ela é chamada hemoglobina glicada, ok? E aí ela vai andando no sangue. A proteína hemoglobina, ela tem tempo médio de vida de 2 a 3 meses. E esse exame de hemoglobina que o médico vai pedir, vai saber quanto tempo a glicose está correndo na sua corrente sanguínea. Por quê? A glicose não é para estar no sangue. A glicose é para estar na célula. Então, se ele está no sangue, alguma coisa de errado tem, beleza? E quanto que tem que dar de hemoglobina para estar normal? 5,6. De 5,7 a 6,4 tem um pré-diabetes aí. 7,5, 7 ponto alguma coisa, fecha diagnóstico de diabetes, tá bom? Porque ele vai saber em 3 meses quanto tempo a glicose está junto com a sua hemoglobina. Faz sentido para vocês? Beleza? Top, maravilha. E a glicemia em jejum tem que estar sem comer para fazer esse exame de 8 a 12 horas, tá? Quando você chegar para fazer o exame, você precisa ter mais ou menos 10 horas em jejum. Por que que tem que ter 10 horas de jejum? Porque o tempo que você vai ficar lá esperando já vai dar 11 horas, 12 horas e não pode passar disso, senão dá alteração. De novo, vou falar, tá? Jejum de 8 a 12 horas. Quando você chegar no posto de saúde, esteja lá com 10 horas de jejum. Porque se passar de 12 horas de jejum, vai dar alteração. Vamos beber água? Água. E eu vou falar da água já, viu? Água. E dá tempo de habituar com hábitos saudáveis. Dá tempo. Mas eu já tenho 57, eu tenho 60, tenho 65. Dá tempo de ser saudável. Eu com 49 anos comecei agora a comer fruta. Olha só. Dá tempo, gente. Ótimo, maravilha. Deu 5,5. Tá ótimo. Beleza. Fatores de riscos. Quais são os fatores de riscos para ter diabetes? Gente, quem é pré-diabético é fator de risco. Quem tem hipertensão, quem fuma, quem faz uso de bebida alcoólica constantemente, diabetes gestacional. Então, mulher gestante que teve diabetes corre o risco do bebê nascer e ela continuar com diabetes.
beleza? Quem não dorme direito, quem tem apneia do sono, quem tem ovário policístico, vocês acreditam? Quem tem ovário policístico também pode ter o diabetes, ok? Vamos lá agora para os principais tipos de glicemia. De diabetes. Vamos para os principais tipos de diabetes. Hoje, gente, a gente vai falar sobre o diabetes tipo 1 e tipo 2. Na próxima semana, a gente vai ter uma convidada especial, uma nutricionista, e aí a gente vai falar de diabetes tipo gestacional, pré-diabetes, e ela vai falar sobre as dietas, vai ser super importante também. E não saia daqui, fica com a gente até o fim, porque a podóloga Gisele vai estar com a gente, tá bom? Fala que a gente vai deixar o arroba pra seguir ela. E nós vamos deixar o arroba para seguir a podóloga Gisele. A podóloga Renata está aqui com a gente também e ela é parceira da Gisele, ok? Então vamos lá, gente. Olha, isso aqui é muito importante. Papel e caneta. Anotem isso, isso é uma aula, tá bom? O diabetes tipo 1, ele é mais comum em crianças e adolescentes. Pode ser que adultos também tenham diabetes tipo 1? Não é impossível, mas possa ser que tenha sim. E o diabetes tipo 1 é uma doença... Ah, a Gisele tá aí, ó. Top, gente. Tô muito feliz. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Por que é uma doença autoimune? Porque as células do nosso corpo, elas estranham o pâncreas e elas reagem contra elas, como se o pâncreas fosse algo que estivesse fazendo mal para o nosso organismo. Entende? Faz sentido para vocês? Então é isso, gente. O tipo 1 é uma doença autoimune porque ela agride o pâncreas e ela destrói células pancreáticas. Por isso que o tipo 1, o pâncreas não produz insulina, ok? Sendo assim, quem tem diabetes tipo 1 é insulinoterapeuta. O que quer dizer isso? Insulinoterapeuta são pessoas que injetam a insulina por via subcutânea, ok? Usa canetinha, usa insulina NPH, regular, o que o médico passar. Beleza? A insulina tipo 1, geralmente, ela não tem remissão. O que seria isso? Ela não tem cura, ok? E ela pode sim, na maioria das vezes, acometer crianças e adolescentes, tá? Ela é uma doença crônica, não transmissível, e ela é também hereditária, ela pode passar de pai para filho, de mãe para filho, de avó. Todas aquelas famílias, parentes que são de primeiro grau, pode acometer, beleza? Perfeito. Agora, a tipo 2. A tipo 2, gente, é o diabetes mais comum. A maioria das pessoas tem o diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 2, ela tem alguns fatores de riscos. E quais são os fatores de riscos? Pode ser hereditário, mas não são todos os casos. Sobrepeso, sedentarismo, tabagismo, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Ok? Ah, eu quero quebrar um tabu aqui também, que eu lembrei agora. Tem gente que fala, eu como muito doce, vou ter diabetes. Meu pai enche o leite de açúcar. Ele tem diabetes, só pode, porque o tanto de açúcar que ele come... Gente, vamos lá, ó. Preste atenção no que eu vou falar. A glicose sendo ingerida em excesso em uma pessoa normal, que não tem fator hereditário, dificilmente ela vai ter diabetes por comer tanto açúcar, tá? Isso é um fato que a gente precisa deixar claro. Agora, se uma pessoa tem fator de risco, é sedentário, é obeso, é hipertenso
e tem familiar com diabetes, gente, ele tá ali na linha de frente. Se ele começar a encher o seu organismo de açúcar, ele vai ficar diabético. Beleza? Porque os fatores de risco já estão ligados a ele, tá? Então, não é só porque eu como muito açúcar que eu vou ter diabetes. Precisa ter fatores de risco, tá? Muito bom. Fechou. Maravilha. Vamos lá agora para os sinais e sintomas. Tem gente entrando ainda. Sinais e sintomas. Quais são os sinais e sintomas do diabetes tipo 1? E eu faço questão de escrever esses termos aqui, ó. Pode falar. A Larissa vai escrever, ó. Polifagia. A Larissa tá escrevendo. Polifagia. O que é polifagia? Polifagia é comer em excesso. Então, a pessoa sente muita fome. Fome frequente é polifagia. Poliúria. Aumento da frequência urinária. Poliúria. Anotem esses termos, tá? E também a polidípsia. A polidípsia, ela é a sede excessiva. Polidípsia é com P mudo. Polidípsia, quando a pessoa tem sede excessiva. Às vezes passa despercebido essa parte, essa questão de sede, de vontade de urinar. Às vezes passa despercebido, porque a pessoa ela não percebe que ela está indo muito no banheiro e que está tomando muita água. Mas o que acontece? O diabetes ela causa desidratação. Porque o filtro, a glicose, ela é moléculas grandes, partículas grandes. E o rim, ela está acostumada a quebrar e a filtrar partículas muito pequenas. E aí ela acaba causando o aumento dessa filtração. O rim, eu já tô indo lá pro final, né, gente? Tô indo lá pra complicação, vocês perceberam, né? A doida aqui, já indo lá pro final. Na parte das complicações. Mas é isso, por isso que dá muita sede e o paciente desidrata muito rápido, beleza? Então vamos lá. Também tem o tipo 1, tá? Tem perda de peso, fraqueza, fadiga, mudança de humor, náusea e vômito. Beleza? A tipo 2. A tipo 2 também vão ter os 3 termos que nós falamos aqui. Polifagia, poliúria, polidípsia, ok? Mas também vai ter formigamento, e aí dá, tá? Oi? Travou. Voltou. Deu um tique aqui na internet. Então, formigamentos, pés e mãos. O tipo 2 é o que mais dá neuropatia diabética, tá? Feridas que demoram para cicatrizar, visão embaçada, fadiga, perda de peso e também infecções recorrentes. A tipo 2, geralmente, gente... Deus... E aí, voltou? Poxa vida, tá chato o negócio, hein? Caramba. Vamos lá, então. A tipo 2 dá infecções recorrentes. E a mulher, ela pode ter candidíase vaginal com frequência. E o homem, a ereção. Também a ejaculação precoce. Beleza? Faz sentido? Ai, que bom, Gi, que bom. Fico preocupada. Certo? Então, é no tipo 2 que vão dar infecções frequentes, na mulher, candidíase frequente, e no homem, a dificuldade de ereção e a ejaculação precoce. Cãibras também tem a ver, tá, gente? Cãibras também tem a ver. E como que a gente faz o tratamento dessa diabetes?
O diabetes tipo 1, como eu disse, geralmente é a insulinoterapia. Então, a insulina NPH, que é a insulina de ação lenta e é fornecida pelo governo. E temos também a regular, que é a rápida. Então, quando o paciente está apresentando uma glicemia acima de 200, a gente faz a insulina rápida, que é regular. E para manutenção, a cada 12 horas, faz a insulina NPH. Uma outra coisa importante aqui para falar. Quando no nosso sangue tem mais de 200 miligramas de glicose, o rim ele começa a excretar muita urina. Outra coisa, aquele destro da glicemia capilar, ele não tem um padrão normal de quanto deve estar a nossa glicose no sangue, mas ela não pode passar de 200, tá bom? Quando ela passa de 200, ela já começa a comprometer os nossos órgãos. Quais órgãos? Os olhos, o coração, o cérebro, começa a comprometer o rim, beleza? Acima de 200, ele já começa a comprometer muita coisa. Então, para o insulino tipo 1, a diabetes tipo 1, o tratamento é a insulinoterapia. O tipo 2 entra com alguns medicamentos, a metformina, o glibenclamida, glibenclamida, esses 3 são os principais. O mais utilizado é o metformina, que é o escolha ouro, tá? Por quê? O metformina, gente, ele tem muito benefício. Ele faz bem, ele previne até o câncer, se vocês têm ideia, tá? Ele é muito bom. O único defeito dele é o efeito colateral, que é gastrointestinal, que causa diarreia. Beleza? E teve estudo no Covid que diabéticos, por eles terem a imunidade muito baixa, já vou falar aqui por que tem a imunidade tão baixa, os que tomavam metformina tiveram Covid leves. E os diabéticos que não tomavam metformina tiveram o Covid grave, tá? E por que o diabético tem imunidade baixa? Porque a glicose, ela danifica células imunológicas, ok? Beleza. Muito bom, gente. Amo falar essas coisas. Muito legal. Metformina falei. Agora eu quero falar sobre a água. Gente, a água é o líquido mais rico e mais barato que a gente tem, tá? A água, quando alguém está com a glicemia muito alta, bebe bastante água. Por quê? A água faz a glicose fluidificar no nosso sangue. E aí o rim não fica tão pesado para filtrar o sangue. Beleza? Então, tomar água é importante porque fluidifica a glicose no sangue. A caminhada é bom porque abre receptores nas células. E se receptor da célula está com algum defeito, que é o receptor que entra a glicose, que a insulina consegue colocar ela lá dentro, quando a gente faz caminhada, esse receptor, a célula ela cria receptores para a entrada dessa glicose ali dentro, beleza? Top, muito bom, maravilha. Bom, agora eu quero falar sobre os problemas e as complicações que a glicose traz para alguns órgãos do nosso corpo. O coração, gente, a glicose, ela danifica vasos sanguíneos, ela lesiona, ela fere, ela causa... Foi semana passada que nós falamos sobre infarto? Lembra que eu falei que nas artérias principais, tem lesão, e aí as plaquetas vêm para colar, e depois vem as fibrinas para poder colar, e por isso as artérias ficam com um espaço menor, a luz do vaso fica menor, lembra? A glicose tem grande participação
neste fator. Então, ela lesiona por dentro dos vasos sanguíneos, tanto vasos sanguíneos capilares, que são os menores vasos que nós temos no nosso corpo, quanto os maiores. E o diabetes é o grande fator de risco para IAM e AVC, tá? Na questão cardiovascular, o diabetes, ele é assim o principal que causa IAM e AVC, beleza? Neste sentido, é preciso procurar o endócrino, que é o médico de quem tem diabetes, que metabolismo, hormônio, essas coisas é o endócrino, e o cardiologista, beleza? E a retinopatia, o que seria? Retinopatia é sobre a retina ocular, tá? Retinopatia, retino de retina, patia de doença, tá? Retinopatia é quando a glicose danifica os vasos capilares dos olhos, da retina. Essa pessoa que tem a retinopatia, ela pode ficar cega, porém, tem dois tipos de retinopatia, a que causa edema e a que não causa edema. A que causa edema é a mais rara, mas é a mais perigosa. Por quê? Ela pode causar hemorragia e deslocamento da retina. Beleza? E aí essa pessoa pode ficar cega. O ideal é procurar o endocrinologista e também o oftalmo, tá bom? Outras complicações que o diabetes pode apresentar: problemas na pele, ressecamento, e o ressecamento causa a lesão, a ferida, a abertura dessa parte da pele que está tão ressecada. É preciso tomar muito cuidado, porque a pele ressecada é o maior fator de amputação, principalmente nas pernas, tá bom? O problema de disfunção erétil, como eu disse, os riscos de infecções, principalmente urinárias nos idosos, tem complicação de saúde mental, ansiedade e depressão. Tem muitas pessoas diabéticas com depressão. Já um dos sinais e sintomas do diabetes é a depressão também. Para isso é preciso fazer terapias, procurar psicólogos, psiquiatra e também o endócrino. Beleza? Nefropatia diabética. A glicose danifica vasos do sistema renal. O rim, ele é responsável por filtrar as impurezas do nosso corpo. Como eu disse, a glicose, ela como que eu posso dizer? Ela é muito grande. É um carboidrato que vira açúcar, ele é muito grande para ser filtrado pelo rim. Ele não aguenta e vai sobrecarregando o rim até que pode acontecer da pessoa ter a insuficiência renal crônica, precisar de hemodiálise e esse paciente ir até a óbito. Beleza? Bom, tem a neuropatia diabética, mas eu acho que eu já vou chamar a Gisele, porque ela pode ajudar muito sobre esse assunto. Antes de chamar a Gisele, eu quero colocar uma responsabilidade aqui para vocês. Quem tem diabetes, você é o único responsável pela sua saúde. Se você não controla, se você não vai ao médico regularmente, se você não faz exame, se você não toma medicamento, amigo, sinto muito. A responsabilidade é sua. Beleza? Deixa eu chamar então a minha amiga Gisele para participar. Entra aí, Gi. Ah, peraí, deixa eu virar aqui a câmera. Oba! Peraí, deixa eu virar a minha câmera. Seja Ai, muito bem-vinda! Uhul! tudo bem? Boa noite. Perfeita! Tô Boa bem. noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite, meninas e meninos. Um prazer estar aqui com vocês. Como é que vocês estão? Que aula, hein, Roberta?
Top, né? Falar sobre isso, Gi? Parabéns! Eu sou uma pessoa recém-diagnosticada com diabetes e estou aprendendo muito aqui com você hoje. Olha, joguei uma responsabilidade para você, você viu, né? Ah, tô aqui, correndo atrás do prejuízo. Top, Gi! Gi, e Tudo aí? bem, gente? Você Um quer prazer estar falar? aqui. Gi, você quer falar um pouquinho sobre a neuropatia diabética? Vamos falar assim. Explica um pouquinho. A neuropatia, ela é uma complicação, né? Não tem nem como falar assim, um diabético nunca vai ter uma neuropatia, porque se não tem hoje, amanhã vai ter. Sim, É um problema muito sério, é um problema muito difícil de resolver quando já está naquele momento assim, né? Como que eu vou dizer? Tem um paciente que é o diabético, né? Por exemplo, eu sou diabética, né? Mas não tenho neuropatia ainda, então eu não posso ser considerada um pé diabético. sim, Mas se eu não me policiar, se eu não me cuidar, se eu não me amar e olhar para mim com um olhar clínico e falar, ó, eu posso comer, não posso comer, fazer a seletividade, né? sim. Tem que correr atrás de prejuízo. Agora, não tem o que fazer, Verdade, tá? amiga. Se não fazer a prevenção, vai ter a neuropatia. E a neuropatia é tudo de ruim que acontece. É a falta de comunicação do corpo com o pé. Exato. Entendeu? O seu cérebro, por que neuropatia? Porque vem da conexão neural, né? Então, o sistema nervoso, ele para de mandar informação ali para os Sim, pés. E aí acaba pegando que o pé, ele vai morrendo. É essa bem a colocação, né? Você perde a comunicação, então o pé fica mais gelado, não esquenta, você vai ter o formigamento, aquele parece que tem formiga, sapatos, meias, tudo sim, incomoda o pé. A sim, pele fica muito fina e extremamente ressecada. sim, Vai, exatamente. vai despelando, sabe? O pé vai despelando. Deixa eu achar o meu pezinho aqui. Aqui, ó. Eu tenho um pé. Não sei se dá para ver na câmera. Tá Sim, vendo? Esse daqui é um pé fake, né? Que eu uso aqui na podologia para mostrar para os pacientes. A unha vai deformando, ela vai ficando o dedo em garra. A pessoa ela tem o dedo assim, ó, normalmente. E com a neuropatia, ela vai fazendo assim, ela vai ficando em garra, porque a pessoa ela perde o equilíbrio. Então, como vai faltando nutrientes para as unhas, é difícil, viu, gente? É muito difícil. Neuropatia é um BO terrível. E o pé é a base do nosso corpo, né? As pernas, sim, eu falo de pé porque eu trabalho com cuidado preventivo com os pés. Mas a neuropatia não está só no pé, é da cintura para baixo, é sim, das pernas, entendeu? E dentro da podologia, a gente tem esse cuidado com a neuropatia, com os pés, principalmente em pessoas diabéticas, porque por falta da sensibilidade, existe as complicações, entende? sim. Quando a pessoa, porque não tem sensibilidade no pé, às vezes, eu já atendi, eu tenho no meu Instagram, se vocês procurarem lá no meu Instagram, você vai ver um paciente que veio na podologia e dentro do calçado tinha uma moeda de R$ 1. Ela não sentiu a moeda. Meu Deus, que E ela interessante. chegou aqui, o pé dela estava com uma marca assim, ó, com a moeda. E ela estava usando esse sapato praticamente a semana toda. Meu Estava ferido o pé dela, exatamente no local onde estava a moeda. Gi, Tirei isso é foto, grave. postei. Gravíssimo, gravíssimo. Às vezes uma pessoa que é que nem estava falando, né? Das prevenções, né? A glicemia. Ó, gente, eu tô numa avenida aqui, eu não sei se vocês estão escutando barulho de moto, carro, porque eu tô na Não minha dá, não. sala. Tá atrapalhando aí? Não, Tá. Esqueci o que eu tava falando. da Da moeda, moeda né? no pé. Da moeda dos pés.
Aqui na podologia, muitas vezes a minha especialização é unha inflamada, né? Então as pessoas acabam cortando a unha em casa. Nossa. Não sei se dá para ver. Deixa eu abrir Dá. a caixinha aqui. Deu pra ver. E aí, vou tirar o dedinho. A podologia não é só cortar a unha, né? É uma prevenção quando a pessoa ela tem problemas de neuropatia. Não por exemplo, eu sou diabética, ainda não tenho neuropatia. Para não desenvolver uma neuropatia, o que a gente faz? Prevenção, certo? Sim. Alimentar. Primeiramente, a gente tem que escolher o que a gente coloca na boca. Hoje em dia eu faço assim com meu esposo, né? Ele tá comendo alguma coisa, eu fico olhando. Eu falo, deixa eu ver se é gostoso. Eu pego uma pontinha assim, ó. Dou uma beliscadinha e falo, não vale a pena. E nem como. Consciência. Top. Eu olho, cheiro, falo, não vale a pena. Top. Entendeu? Então, eu tô tentando me organizar assim, porque às vezes um brigadeiro, não é que o diabético é proibido comer, né? Ele pode comer um pedaço de bolo, mas ele não pode comer um bolo inteiro. Sim, né? exatamente. Então a gente tem que fazer um equilíbrio, e tudo na vida é equilíbrio, né? Sim. Só que a gente só aprende isso depois que já está diagnosticado, né? Verdade. Verdade. E dentro da neuropatia periférica, falando dos pés, dentro da podologia, o que acontece é que muitas pessoas são diabéticas e continuam fazendo tratamento não, o corte ou em casa, ou vai no pedicure, manicure. Uhum. É errado? Não é errado. Porém, o pé diabético, o pé do paciente diabético, ele tem limitações. Sim. Porque não tem sensibilidade. Não perde o raciocínio, não. Vai embora. Não tem sensibilidade, não tem a sensibilidade que uma pessoa que não é diabética, sabe? Então, o diabético, ele corta a unha. E o pé diabético, se faz o mesmo corte de unha, ele não tem a sensibilidade. Então, ele acaba cortando mais do que precisa. Verdade. Cortou mais do que precisa, a unha ficou curtinha, ele não percebe, mas o corpo dele sente. Sim. E ali ele começa um processo de infecção, entendeu? Vai inflamando. Porque a pessoa não sente que tá ali. Não tá doendo, mas não tá doendo. Mas a gente vive num mundo sujo, né? Você vai andar de chinelo, você vai pôr um tênis que tá lá, comprou, já tem 5 anos o tênis e nunca foi lavado. Verdade. Tá cheio de bactérias, tá proliferando ali. Aí você coloca o seu pé, que seja um cortinho pequenininho, uma frieira, dentro de um sapato contaminado. Bastou, gente. Sim. Basta isso pro pé ficar doente. Sim. Ai, mas é só uma frieira. Ai, mas é só uma unha. É porta aberta para contaminação. E quando se fala de diabético, é tudo muito mais complicado. Sim. Para você reverter uma situação de uma unha inflamada com diabético, ele leva muito mais tempo para cicatrizar, ele leva muito mais tempo para o organismo dele entender que está tudo bem. Sim. E se o paciente é um paciente disciplinado, ele não faz alimentação, aqui na minha sala eu falo para minhas clientes, falo, ó, tá com infecção. É eu e você, 50% cada um, entendeu? Sim. Se você não fizer uma dieta, não vai cicatrizar. Top. Ai, mas eu faço. Você faz mesmo? Tem que conscientizar, né, Gi? Come arroz, feijão? Ah, eu como. Vai, mas essa semana você não vai comer. É salada e frango. Sim, top. É radical, você tem que fazer isso, porque senão você não vai ter resultado. Aí quem não presta é a podóloga, que não deu jeito no meu dedo, entendeu? É verdade. Aqui é assim. Então, gente, a neuropatia, ela é muito complicada. Ela praticamente o corte de conexão neural com o corpo. E vai ficando cada vez mais lento, cada vez mais lento. Aí de uma unha, que é um cortinho pequenininho, inflamou. Ele vai evoluindo de formas assim tão rápida que a pessoa, infelizmente, ou ela perde parcialmente a ponta do dedo, o dedo inteiro, a metade do pé. Sim. Entendeu?
Ai, mas como que isso acontece? Porque ele não consegue cicatrizar, o corpo dele já não entende mais que tem que produzir. Olha como que fica, gente. Evolui Nossa. assim, sabe? De uma pontinha pequenininha, ele vai evoluindo. E tem gente que corta, vai para os outros dois lados, entendeu? É muito Sim, grave. É sim, muito grave. A neuropatia, ela, ela, ela demora para cicatrizar quando a pessoa tem a neuropatia por causa dessa comunicação. O corpo não tá tendo mais essa comunicação do sistema nervoso, a pessoa não faz a alimentação correta, então praticamente, ela vai matando o pé dela. sim. E aí é onde tem aqueles pés que fala pé diabético, porque é o pé que abre ferida, é um pé que quando, essa semana eu tenho uma paciente que eu até mandei, fiz uma postagem, ela é uma paciente que é diabética e não tem muitos anos, tem 5 anos. Lembra da foto que eu mostrei ontem no meu Lembro. Instagram? Sim, É uma senhora de 59 anos, ela teve uma complicação neuroperiférica porque ela não sabia que ela era diabética e foi muito rápido, tem só 5 anos, ela já perdeu o calcânio dela aqui, ó, porque ela teve um osteomielite aqui, ó, o pé dela infeccionou, teve uma bactéria Pseudomonas, que é uma bactéria comum, sim. entendeu? É uma bactéria E comum fica que na você pele, né, Gi? ela foi comendo a pele dessa senhora e chegou a ficar necrosado. O médico ia cortar o pé dela. Mas aí ela, com a fé dela, ela é evangélica, tudo, fez um voto com Deus, falou: não, eu não permito isso. E aí, de lá para cá, ela está sempre procurando fazer podologia. Mensalmente, todo mês ela vem para fazer a debridação, a gente faz debridamento, faz a laser terapia para evitar a amputação. Legal, top. Na situação que o pé dela já está, eu já falo para ela, não tem cura. Infelizmente, porque a infecção vem de dentro para fora e é o pé. E aí, como que você vai evitar que o seu pé rompa as fibras musculares interno? Sim, E quando você pisa no chão, você vem com o seu peso, né? E é uma pessoa que é obesa, sim, não, por mais que às vezes tente fazer uma dieta adequada, já não consegue mais emagrecer. sim. E o peso, sobrepeso em cima do pé, quando é um pé diabético e já tem predisposição para ter a úlcera, né, que é essa úlcera de pressão, é muito difícil, gente. É muito, muito difícil. É triste. É muito triste, porque a pessoa, ela perde a mobilidade, ela E perde a a alegria úlcera de... venosa, né, Gi? A úlcera venosa também, né? Sim, sim, sim. A pessoa perde a alegria de viver, porque tudo que come praticamente é um veneno. O diabético depois de estar diagnosticado, tudo que a gente come é quase que considerado um veneno. Se você É, comer, pode ser que dê ruim, e pode ser que não. No começo não vai dar ruim. Não vai dar ruim, porque você está na adaptação, tá se conhecendo, né? é, Mas tem que se cuidar, tem que se cuidar. É muito perigoso. verdade. E a amputação de pé acontece porque a pessoa ela é diabética, porém ela não tem conscientização do problema que ela tem nas costas. Sim, Não tem educação, né? Falando assim, você sai do médico, ó, é diabético, ó, a partir de agora vai tomar insulina, vai tomar metformina, vai fazer isso, vai aquilo. Eu falo por mim mesmo, que quando o doutor mandou, me deu lá o diagnóstico, eu falei, mas nossa, como assim? Mas a culpada foi eu mesma, porque é a educação, né, alimentar que a gente não tem. Então, a gente acha que a gente vai comer e nunca vai acontecer. E acontece. é verdade, amiga. Verdade. Bom, Gi, tem algumas perguntas para você, você sabe, né, amiga? Vamos ver se eu sei responder, né? Tem algumas pessoas comentando aqui
Vamos ver alguns comentários. Boa noite para quem chegou aí, suas maravilhosas, maravilhosos. A Sabrina comentou: um amigo meu usa um tênis apertado, feriu o dedo e perdeu 2 dedos dos pés em um pedaço. Ah, legal, top. Obrigada, Sabrina. A Keila, que era minha vizinha, o vô dela acompanhei e ele teve diabetes, amputou até perder a perna. Isso mesmo. Tem mais, Lária? Tudo bem. Gente, quem estava no... Oi? A amputação, ela é uma humilhação para o diabético, porque assim, gente, ela começa num dedo, ela começa por uma frieira, e como a pessoa, ela já está com a neuropatia já super complicada, a recuperação é muito difícil de verdade. Então, a pessoa, ela vai perdendo partes do corpo. Eu tenho um cliente que ela também tem outros fatores agravantes, não vamos falar que é só a alimentação, né? Mas tem a bebida, tem o ato de fumar. Eu tenho uma cliente, uma japonesinha, uma fofinha. E eu pegava no pé dela, falava: sua capivara, para de fumar, para de fumar. A unha dela é terrível, terrível. Ela perdeu um dedo, depois ela perdeu o pé, depois ela perdeu a perna, e depois perdeu a vida. Eita! Porque a infecção, gente, ela começa de uma unha e vai subindo, vira. Sepsemia, virou sepsemia, esquece. É verdade. Então, é muito complicado, sabe? Aí a pessoa pode pensar assim: eu sou diabética, eu continuo fazendo pedicure normal, nunca tenho problema com isso. Só que o pedicure, ele não, a profissional pedicure, ela é especialista em cuidar do embelezamento. É a profissional que vai cortar suas unhas, tirar a cutícula e passar um lindo esmalte ali para ficar bonito. O podólogo, quando você vai no podólogo, o podólogo ele vai fazer a avaliação do seu pé inteiro, entendeu? Enquanto ele vai fazendo atendimento, ele vai ver se tem uma frieira, ele já vai fazer a orientação do quente, do frio, como que você pode cuidar dos seus pés em casa. Então, além de fazer o corte, a limpeza dentro da sala de podologia, ele vai te orientar como cuidar dos seus pés na sua casa. São diferentes, né, Gi? Tem como orientar os podólogos que tiverem, os pedicure que tiverem aqui no grupo? Porque, às vezes, eles vão mesmo lá e elas não podem falar: não vou cuidar. Não pode. Mas é assim, menos é mais. Menos é mais, entendeu? Impede pessoas que é diabética, menos é mais. Tô com mão encravada, vou desencravar aqui? Se você não sabe desencravar, não tem especialização, não mexe. Fala: até aqui eu consigo. O corte tem que estar sempre reto, nunca muito rente assim a matriz, o leito ungueal. Não pode deixar muito curta, porque o pé do diabético, ele enche e desincha. Se tiver muito curto, pode dar problema também, entendeu? Então, é cortar, lixar e passar um esmaltinho. Não fica cutucando para tirar aquelas pedras, porque tem muita pessoa que é diabética e tem pele, né? Que a gente chama onicofose, que é um calo subungueal, um calinho que cresce embaixo da unha. E todo mundo tem. Porque Deus é perfeito, ele fez isso aí como se fosse um amortecedor quando você vai fazer a sua caminhada, para não trincar a unha. Só que tem gente que cutuca, a unha vai ficando cada vez mais grossa e essa pele também vai ficando cada vez mais rígida, seca. Também tem o fato de que as pessoas não hidratam o pé corretamente, né? Essa pele fica tão seca, que eles acham que é um pedaço de unha. Vai no pedicure, aí a pedicure fala: tem um pedacinho de unha aqui, eu vou tirar. E ela mexe com o palitinho e não consegue fazer a remoção por completo, libera o cliente, aí começa a inchar. Que é esse cantinho aqui. Inchou, não removeu, ele vai evoluindo para infecção. Entendeu? Perfeito. Mas pode fazer pedicure? Pode, claro que pode, não é proibido. Mas o pedicure, ele tem que saber o limite dele
Sim, E o cliente tem que se respeitar também. Se ele tem um pé complicado, o pedicure não é o local para ele ir. Se sim, ele quiser se preservar, entendeu? sim, sim. Legal. Liberado. Top, Gi. Top, muito bom. Essa foi a pergunta da Kelly, tá? A Kelly, ela é manicure e pedicure. E aí ela perguntou, né, se tinha alguma orientação para passar para ela para cuidar do pé diabético. Já foi respondido, tá, Kelly? Maravilha. Tem a pergunta da Gleide. Queria saber que quando fazemos o exame de glicemia normal, não dá alteração. Ah, eu respondi, mas eu acho que a Gleide não estava aí ainda. Eu vi ela entrando. Gleide, se o médico pede glicemia em jejum, em 2 exames de glicemia em jejum der 125, ele já considera o diabetes, tá? Porém, tem a hemoglobina glicada. Se a hemoglobina glicada der mais do que 6,4, ele já fecha diagnóstico de diabético. Beleza? Bom, vamos lá. A Sabrina fez uma pergunta. Gostaria de saber sobre o pé diabético. Tem um amigo que tem diabetes, perdeu o dedo e um pedaço. Também dos 2 pés. Gostaria de saber sobre o assunto. Acho que a gente já falou, né? Sim. Já Tem que respondemos, né, cuidar, tem que Sabrina? fazer a prevenção para não perder a vida, entendeu? Perder um dedo, perder o outro dedo, e assim vai perdendo, um pedacinho por pedacinho, pedacinho por pedacinho, e uma hora perde a vida. É isso aí. Aí É a dura a Keren, realidade, viu? é, a Keren disse que a paciente dela, que tem diabetes super descontrolada, 417 miligramas, estava hoje, gente, 417 miligramas desse litro. É muita coisa. Uma glicose dessa vai corroendo tudo, o sistema nervoso central, os neurônios, né, que estão ali nos pés, em tudo, os olhos, a retina, o rim, tudo. E a Keren perguntou sobre as verrugas e o olho meio amarelado. Os dois fazem parte de sintomas de diabetes. Quando o olho fica amarelado da pessoa diabetes, já tem que tomar cuidado porque pode estar comprometendo a retina, com o nome de retinopatia que eu citei aqui. E as verrugas são as peles. Lembra que eu falei que o diabetes também compromete a pele? Então, ela causa lesão, desidratação e as verrugas também vêm. Beleza? Espero ter respondido. Se não respondi, fala aí que eu explico melhor. A Thalita, Gi, sou técnica de enfermagem, sou diabética tipo 1, mas controlada. Só por ser diabética há muitos anos estou tendo neuropatia periférica e é horrível. Até que ponto isso pode interferir no meu futuro? Foi o que a É, gente amiga, conversou. é o que eu falei. Se o paciente diabético ele não tem, uma hora ele vai ter a neuropatia periférica. Não tem, infelizmente, não tem como evitar 100%. Ah, eu nunca que vou ter. Pode ser que agora você não tenha, mas lá, sei lá, com seus 70 anos, tantos anos de diabetes te acompanhando, vai ter. Vai ter a falta de sensibilidade nos pés, vai diminuindo, o pé fica muito gelado, formigando, as câimbras vão chegando, entendeu? O diabético, ele infelizmente, ele tem muitas complicações. Não é só controlar o açúcar, não é só não beber bebida alcoólica, não é só. É, é tudo, entende? É diabética, tipo 1. É uma diabetes mais complicada do que a 2 ainda, sabe? Não Sim, tinha neuropatia periférica, agora começou a ter. Tem que cuidar. Ah, Gi, como que eu vou cuidar? Ó, vai fazer unha, já vai começar a se adaptar a fazer um podólogo, não precisa ir todo mês. Vai de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, fazer uma preventiva. sim, Podólogo ensina você a cortar sua unha em casa. Ah, vai comprar um sapato. Não compra sapato moleca de R$ 15 que tá lá na CIA. Investe um pouquinho mais. Compra um sapato melhorzinho, sabe? Um bom sapato que dure muito mais tempo e dê conforto para o seu pé do que você comprar uma moleca e andar como se você estivesse pisando no chão seco. O seu pé não vai aguentar, sim. entendeu? São cuidados
pequenos cuidados, pequenos detalhes que você vai ter, que você vai melhorando a qualidade de vida do seu pé. Meias, ai, não quero usar meias. A minha mãe, ela é pré-diabética, ela nem é diabética. A meia incomoda a minha mãe. A costura que fica dentro da meia incomoda o pé dela. O que ela fez para resolver esse problema? Ela virou a meia no avesso. Ela coloca a meia no avesso, para a Top. costura não pegar no pé dela. E tá feita. Tá, mas melhor do que não ficar, melhor do que ficar incomodando. Porque Sim, pode dar carinho dela, entende? Então sim, tem que fazer, tem que se adaptar. sim. Top. A Geice, ela disse que o pai dela tem diabetes. E os pés dele ficam muito ressecados e às vezes com ferida, mesmo usando pomada hidratante. Ela queria entender melhor que tipo de cuidado deveria ter no dia a dia para evitar esse tipo de problema. A hidratação com creme e a podóloga, igual você falou, né, Gi? É. O que eu gostaria de salientar aqui sobre a hidratação? A pele do diabético, ela é extremamente seca. É muito seca. Por mais que ele beba água, parece que a pele não hidrata. A gente vai parecendo que vai encolhendo. É uma coisa muito esquisita. E aí o pé, ele também resseca. Só Uhum. que muitas vezes a pessoa ela usa creme hidratante no rosto, creme hidratante no corpo e o pé não. E o pé não. E o pé não, esquece. Pé O não. pé ninguém vai ver. Aliás, o pé é um bichinho tão esquecidinho, porque o povo só olha pro pé quando tá com micose porque tá muito feio, a unha tá doendo porque já tá encravada, entendeu? Então, como ele não incomoda ninguém, ele vai indo. Importante salientar que creme hidratante corporal não hidrata pé. O creme para os pés tem que ser um creme específico para os pés, um creme gorduroso, um creme mais consistente, porque a pele do pé ela é mais grossa. E a Tem um pele creme da. que você possa indicar, Gi? Ai, tem infinitos cremes. Mas tem uma marca boa, que é essa daqui, ó, é da Homeopast. Ele é um creminho mais carinho, ele tem 30 gramas, ele deve estar custando em torno de 80, R$ 90. Tá vendo, ó? Sim. Ele é bem grossinho, ele tem uma composição ótima. E ele fica bem gorduroso no pé. Pessoas que têm muitas fissuras, sabe, no calcanhar, Sim. não precisa ser só diabético para usar esse creme no pé, não, tá? Top, Gi. Mas o Top. pé, é importante entender que o creme corporal não hidrata os pés. O creme corporal é para a pele do corpo, porque ele é mais aquoso, ele não tem tanta gordura quanto o pé. Tem esse daqui também que é muito bom, gente, o óleo de girassol, tá? Ai, pode passar só o óleo puro? Pode passar o óleo puro. Mas eu gosto também de usar o óleo de girassol, põe um pouquinho de creme, põe umas 10 gotinhas de óleo de girassol, Top. mistura e faz o pé, porque o óleo, ele faz uma barreira. Sim. Ele faz uma barreira no pé para não sair a hidratação. Então o corpo fica, o pé fica mais tempo hidratado. Top, Gi. Importante, passou hidratante no pé, cuidado não deixar o excesso de hidratante entre os dedos, Top. porque o excesso de umidade entre os dedos dá frieira. A Muito bom. frieira dá bactéria, a bactéria abre o dedo, fica aquele corte, né? Faz uma fissura. Essa fissura, ela pode pegar uma bactéria e leva à amputação do pé diabético. Top. Por isso eu saliento muitos meus clientes, quando eles vêm aqui, vai começar a fazer tratamento de qualquer podopatia, lavar o pé, a água de shampoo do cabelo não lava o pé. Tem que ter um banquinho no banheiro, sabe? Um banquinho de plástico. Senta no banquinho, pega a bucha, esfrega, esfrega, esfrega. Secou, vai pegar um papel, pega um papel higiênico ou um papel toalha, faz um rolinho assim, ó, e seca entre os dedos. Porque Difícil. a toalha de pano, ela não seca 100% o vão dos dedos.
fica úmido. Agora o papel higiênico, pode ser aquele papel de o rolo de papel que a gente coloca para batata frita no mercado, sabe? Compra um só pro pé, deixa lá no banheiro, porque ele é mais grossinho, uma folha é o suficiente. Vou fazer isso Secou, hoje já. secou os pés, passa o creme hidratante, entre o creme hidratante entre os dedos, passa o papel de novo. É Muito isso. bom, Gisele. A gente nem lembra de lavar os vãos dos Não pés, lembra, eu sei que não os lembra. dedos, não lembra. Ó, pé de idoso, quem é cuidador aqui, é bom ver. Se olhar o pé do idoso, sempre vai ter essas crostas soltando da pele do idoso. Não sei se vocês já repararam isso. É pele, é sujidade, excesso de pele. A pessoa não tem mais força de esfregar, ela nem enxerga mais que está ali. É verdade. O pé não enxerga que tem. Então, se tem um cuidador amoroso, vai lá, dá uma esfregadinha, seca, passa um creminho bonitinho, porque é prevenção, Top. para não perder o pé. Muito bom. Quem tá aí que fez pergunta, segura aí, tá? Vou dar prioridade pro grupo aqui e a gente já vai ver as perguntas aí. Tá muito bom, muito boa essa live. Gente, respondemos aí as perguntas? Tem a última da Rosângela. Já respondi o termo pré-diabético. Beleza. Eu gostaria de salientar aqui que o pré-diabético é o único que tem como reverter o quadro. Sim, Então, se você tem pré, dá para melhorar os hábitos saudáveis, comer melhor, fazer atividade física, emagrecer, que consegue reverter a situação e ter cura desse processo, tá? É o único que pode reverter essa situação, beleza? Então, vamos lá para as perguntas que estão aqui. A Miriam fez uma, a Keila, ela disse que provavelmente foi o cigarro e o alcoolismo que fez esse comprometimento todo na perna do vô dela. Eu acredito que tenha sido também. A Miriam tem uma dúvida. Neuropatia dá apenas no diabético tipo 1 ou tipo 2 também? É mais no tipo 1, mas pode acontecer no tipo 2 também. Na verdade, não, é mais tipo 2. Fala aí, Gisele. é diabético, pode ter neuropatia. É diabético, independente se é 1 ou se é 2, vai ter neuropatia. Entendeu? Pode Infelizmente. acontecer. Pode acontecer com os dois. Não tem, infelizmente, não existe uma separação de um diabético, sabe? Esse aqui é melhor, esse aqui é menos pior. Os dois é ruim. Coloca isso na cabeça. Não, É verdade. não existe menos pior. Tá diabético? Tem que se cuidar. Se cuida. Top. A Renata, sua parceira, nossa amiga, disse que os testes que são feitos na sala de atendimento, diapasão e o monofilamento, é isso? Vou pegar aqui para mostrar. Olha, o diapasão é esse daqui. Eu não sei se vocês conhecem. Não. Vocês conhecem? Ele é muito usado para afinar instrumentos também, sabe? O diapasão ele é usado para que não dá para ouvir aí. Para ver a sensibilidade? Isso. O diapasão na podologia é um instrumento que foi adaptado para ver a sensibilidade do pé. Então você bate na sua mão e coloca no pé do paciente. E vai colocando para ele ver se ele tem a sensibilidade. Vai sentindo. Aqui tá sentindo, porque como ele treme. Legal. Ele treme. Não sei se dá para ver que ele tá dando uma tremidinha. Eu pensei que era para bater no pé dele. Não, você bate na sua mão e põe no pé. E vai passando. Porque vai ter pontos que ele vai sentir um tremor bem forte. E vai ter ponto que ele não vai sentir nada.
Entendi. E aí isso daí já é um indicativo de que ali ele está faltando oxigenação, está faltando algum nutriente, está faltando um estímulo ali, às vezes com uma massagem. Ou Certo. então já ele já está num grau bem complicado de neuropatia. E esse daqui é o monofilamento, que também é muito usado. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Sim, sim. É um fiozinho, gente. Parece um fio de cabo de vassoura, sabe? Vassoura piaçaba. Certo. É um fiozinho de plástico bem rígido. Tá vendo? Sim. E aí você vai passando no pé do diabético. Vai Legal. passando para ver se ele tem sensibilidade, porque ele faz cosquinha. Legal. Entendeu? Ele tem um bem. Esse aqui é um grossinho, que eu não sei a finura dele. E tem outro bem mais fininho, que ele é mais molinho, que é para fazer mais. É mais sensível ainda. Para ver Top. se a pessoa se tem a sensibilidade. E muitas vezes, quando você é diabético, você começa a fazer uma avaliação dessa, você acaba percebendo que, opa, tem um cantinho aqui que não tá. Não Top. estou sentindo. Não Muito bom. estou sentindo. O médico especialista para neuropatia é o vascular. Não tá tendo muito formigamento, tá tendo muita cãibra, tem que ir no vascular. O vascular pedir um exame, o ecodoppler para ver como é que tá as veias. O neurologista também ajuda bastante, né? Tem Sim, o neurologista também. é, Aliás, o neurologista, ele que vai dar o diagnóstico. E o vascular, ele vai fazer a varredura para ver onde que é o local exato que está dando a complicação. perfeito. Uma coisa que eu gostaria de complementar é que existe a neuropatia diabética e a polineuropatia diabética. A poli é quando tem a neuropatia em mais locais do corpo, a não ser só o pé. Pode dar nas Isso. mãos também. E a neuropatia diabética, gente, pelo o pé perder a sensibilidade, porque o que a glicose faz? Ela danifica vasos periféricos que irrigam os nervos, os neurônios que estão ali no local. Então acaba danificando. Perdendo a sensibilidade, você vai sentir dor, choque, formigamento, vai sentir um desconforto muito grande, beleza? Bom, acho que é isso, né, Gi? Ah, que delícia, foi muito bom. A Mariquinha acho que fez uma pergunta e ela escreveu aí que ela gosta muito de termos técnicos, ela é apaixonada igual a gente. Por que o acamado sempre fica com cianose e fala que dói muito e a sensibilidade? Por conta da falta de movimentação e a falta de circulação sanguínea naquela região. Fica com cianose mesmo, a parte ali meio arroxeada. Precisa fazer massagem de conforto. Pode usar o óleo Dersan que a Gi falou, ou um creme desse que ela falou também. E, gente, as cuidadoras que estão aqui nos assistindo, pega o nome do creme com a Gisele. Oferece para os Ah, eu já clientes. vou dar uma dica, oferece um cliente, faz parceria com as empresas, compra creme, revende creme específico para os pés, Isso, sabe? exato. Vamos fazer dinheiro, gente. É, gente, e esse creme aqui ele é muito bom. Olha, tem outra coisa que eu esqueci de mostrar. Tá vendo esse daqui, ó? É um sapatinho, é uma meia, tá? É uma meinha que só fica no calcanhar. Só no Esse aqui calcanhar? ó, é que faz com que o pé é assim, ó. Tá Ah, vendo? Aqui e ele fica na fica canela fixo? e aqui fica no pé. Passa o creme e deixa o creme agindo. Você pode dormir com isso daqui. Muito legal. Ô, gente, sabe o que eu também acabei de lembrar aqui? Pessoas acamadas que são diabéticas muito tempo, principalmente idosos, eles fazem assim, eles ficam esfregando um pé no outro, na cama, Sim. esfrega, esfrega, esfrega. O pé é muito fino, a pele é muito fina. E esse atrito em excesso é suficiente para abrir uma bolha, da bolha vai virando um calinho, e é aí que aparece a ferida. Sim. Entendeu?
Quem é Verdade. cuidador tem que tomar sempre muito cuidado para evitar que o idoso fique esfregando um pé no outro, sempre coloca uma meia de algodão para evitar esse atrito intenso, sabe? E hidratar bastante. Tá esfregando muito o pé no outro, passa óleo, passa um creme, porque aí ele vai andando para lá, para cá, para cá, para lá e não vai dar um atrito. O atrito dá na pele muito seca. A pele tá seca, ela racha. Top. Ela abre fissura. Muito bom. Maravilha, gente. Bom, acho que chegamos ao final. Diabetes vai ter tipo 2 agora. Na próxima semana a gente vai falar de diabetes de novo. Gi, foi um prazer. A live Prazer todo foi meu, gente. rica. A live que teve participação da doutora Rô foi maravilhosa. Essa daqui também foi muito boa. A doutora Rô está aí nos assistindo. Muito obrigada, doutora Rô. Vamos ter mais Maravilhosa. lives para vocês participarem. Semana que Ótimo. vem tem a participação de uma nutricionista falando sobre a dieta para os diabéticos. Maravilhosa. Ó, eu quero falar para vocês que eu não tô morando em Carapicuíba. Então eu atendo em Carapicuíba uma vez no mês. Nos outros dias, quem faz o atendimento aqui em Carapicuíba é a podóloga Renata, minha companheira, que é especialista em micose. Micose é uma podopatia muito comum em diabetes, por causa da circulação, da falta de nutrição das unhas também, Top. tá? Muito Eu bom. estou morando em Piracicaba e faço os meus atendimentos em Piracicaba, mas também estou aqui uma vez no mês em Carapicuíba. Top. Mas se Maravilha. precisarem, pode vir passar aqui com a Renata, viu? Maravilha. Débora, Dionésia, Mariquinha, todo mundo que participou, muito obrigada. Até semana que Obrigada, vem, se gente. Deus quiser. Super beijo para vocês. Deus abençoe. Muita Amém. saúde e felicidades para nós. Amém. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada, Gi. Pera, deixa eu fazer um print. Eu não fiz um print. Eu te mando. Ah, Mas pode fazer também. então tá bom, tá bom, tá bom. Tchau. Beijo, amor. Beijo, meninas. Maravilhosas. Tchau.